Quantos tem uma Bíblia aí? Levante. A minha também, deixei lá no ônibus e acabei empastando. Eu quero ler com os amados aqui, para termos uma rápida reflexão, 2 textos da palavra que se referem exatamente ao local que nós estamos aqui, o Horto de Getsemani. Vamos abrir em Marcos, capítulo 14. Primeiramente, vamos ler Marcos 14, no verso 32. E vamos até o versículo 42. E foram a um lugar chamado Getsemani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabia que responder. E voltou a terceira vez, e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que está perto aquele que me trai. Vamos abrir agora também no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. É uma passagem paralela, porém aqui alguns detalhes importantes que não estão lá no Evangelho de Marcos 14. Vamos ler do 39 até o 46. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Esse lugar que está se referindo é onde nós estamos agora. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, e dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E pôs-se em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos continuar até o 53. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos ele a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo então Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como um salteador, com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não entendestes
não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Amém. Pai, nós estamos aqui nesse lugar onde a Tua palavra registra, é algo muito importante que aconteceu, e nós pedimos a inspiração do Teu Espírito sobre nós agora. Creio que há algumas coisas importantes, há lições do Teu Espírito, que Tu desejas ministrar ao nosso coração nesse momento, Pai. Estamos abertos à ação do Teu Espírito, pedimos que a Tua graça, a Tua unção, o Teu entendimento venha sobre nós nesse momento, e que acima de tudo, Senhor, o nome de Jesus seja glorificado. Pai Celestial, ao Teu nome, nós damos toda a honra, toda a exaltação desse instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o nome desse horto aqui, ele tem um significado muito importante e registra exatamente a experiência que Jesus passou. Getsemane é um nome composto. Get quer dizer pães. É de onde vem a palavra, no nosso vocabulário português que nós conhecemos, pães-são. Eu creio que nos dias de hoje ainda acontece em algumas regiões de Israel, que acontecia antigamente, principalmente aquelas pessoas que cultivavam oliveiras. Geralmente eles tinham um lugar onde havia uma pança, onde essas oliveiras, as azeitonas, eram transformadas em óleo, em azeite. E o segundo termo aqui dessa palavra, semane, quer dizer óleo, quer dizer perfume, unção. É a palavra bíblica que é usada para definir perfume, unção e óleo. Então nós podemos ligar essas duas experiências que carregam esse nome profético aqui. Pança, paição e óleo, perfume, unção. Eu entendo, amados, que sem paição, sem algo que precisa acontecer na nossa alma, jamais nós poderemos experimentar a unção do Senhor e manifestar essa unção através de nós. Talvez algumas das pessoas que vieram aqui tenham passado nos últimos meses, quem sabe nos últimos anos, um tempo de paição violenta na sua alma, sem muitas vezes entender o que está acontecendo. E eu creio que nessa viagem aqui o Espírito Santo vai falar muita coisa a você. E esse lugar que nós estamos pisando hoje, propriamente esse horto aqui, dentro dessa questão, é algo muito profético. Tem muito a ver com você. E especialmente a essas pessoas, eu creio que o Espírito Santo quer ensinar algumas coisas. O comportamento, as atitudes de Jesus, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele experimentou e acima de tudo, o que ele demonstrou com a sua própria vida diante desse tempo de paição que ele estava passando, vai falar muito com vocês. E eu creio que essa palavra vai ministrar principalmente nessa manhã a essas pessoas. Eu quero ver alguns detalhes aqui. Por que Jesus ele pôde experimentar de maneira tão tremenda o poder de Deus nesse momento de aflição? Porque ele pôde cumprir toda a obra do Pai aqui na terra e executar tudo aquilo que havia sido determinado, porque ele soube muito bem lidar e passar pelos momentos de pança, pelos momentos de paição. Eu quero que você repita comigo: sem paição não existe unção. Sem pressão não existe unção. Assim, não haverá semane sem haver antes jete. Não haverá semana sem haver jeito. Então quero ver com os amados alguns detalhes aqui muito importantes, principalmente em Marcos. Eu creio que nesse momento aqui de paição, uma das chaves na vitória de Jesus já se encontra aqui de início, no verso 32. Diz aqui que ele assentou-se então para orar. Quando veio o momento de paição, de angústia, uma das coisas importantes que Jesus fez, se colocar diante do Pai em oração. Eu creio que aqui está a primeira lição que temos que aprender. Quando vem os tempos de paição, quando vem os tempos de aflição, temos que se colocar diante de Deus em atitude de oração. E uma das coisas que nós podemos ver em meio ao povo de Deus, que muitos colocam a oração em último lugar.
Quando vem qualquer prova, qualquer momento de aflição, eles não entendem muitas vezes o que Deus quer fazer, não entendem porque Deus está permitindo que passem por aquele caminho. Uma das primeiras coisas que vem é murmuração, muitas vezes é questionar Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que esses momentos violentos de posição sobre mim? E quantos nessa hora deixam de orar? A vitória começa quando nós nos colocamos em oração. Se estamos vendo luta, tribulação, aflição, se estamos passando tempo de posição, é como aquela pedra enorme que vem para triturar, como vinha sobre lá as oliveiras, sobre as azeitonas, para transformar em óleo e azeite. Parece que muitas vezes vem sobre nós as lutas, aflições com uma pedra enorme. É nesse momento que temos que nos posicionar em Deus em oração. A Bíblia diz que Jesus estava angustiado, mas ele não deixou de orar, se colocou em oração. Então a primeira chave para você vencer nos momentos de prova, nos momentos de pressão, realmente a oração, se colocar diante de Deus em oração. É a primeira lição que eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar aqui de uma maneira muito clara. Segunda coisa que eu pude notar aqui em Marcos 14, a nossa alma é frágil. Diga assim comigo, a minha alma é fraca. A minha alma é frágil. Veja a pessoa de Jesus, ele não estava aqui nesse momento na qualidade de Deus. Ele estava aqui como homem, Jesus Cristo homem, sujeito às lutas, sujeito às paixões que nós passamos, às aflições. Tanto é que diz o verso aqui, que verso 34, a sua alma estava profundamente triste e angustiada até a morte. Talvez quantos de nós aqui já passamos por isso? Quantos momentos de angústia na alma? Quantos momentos de aflição tremenda? Eu creio que não há ninguém que vai ser usado por Deus de uma maneira tão poderosa, que ele não tenha que passar por aquilo que alguns homens de Deus no passado chamaram de uma noite escura na alma. Sobre quem vem a unção do Senhor? Quais serão aqueles que serão usados de uma maneira tremenda? Aqueles que passaram pela escola do Espírito, como Jesus estava passando. Os tempos de tribulação, os tempos de aflição, muitos homens de Deus na Bíblia passaram. Paulo, quando chegou na Ásia, segundo Coríntios 1, diz que a luta foi tanta, foi tremenda, que até da vida ele desesperou. Ele diz, as batalhas, as aflições eram maiores que as minhas próprias forças. E até da vida me desesperei, ele e seus companheiros. E quantos aqui já não passaram por isso? Mas é importante que você veja lá na frente aquilo que vai acontecer. Quando você está passando por uma experiência de jet, você tem que saber que lá na frente vem um semana. Por isso chama-se jet semana. É coição, mas significa também unção. Significa óleo, significa perfume. Aquele que não passa pelas provas, ele não vai conseguir manifestar o perfume de Cristo. Vai muito misturado com carnalidade, vai muito misturado com aquilo que é humano. E eu creio que uma das formas que Deus usa para nos purificar, para que aquilo que sai de nós seja algo puro e cristalino, são as provas, são as lutas, são as aflições. Isso é muito importante. Convém entrar no reino de Deus por muitas aflições. Agora, a nossa alma é completamente frágil. Jesus aqui diz que ele estava profundamente triste, profundamente angustiado. Agora um segredo muito grande. Nós não podemos andar na esfera da nossa alma. Quantas vezes a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções estão sendo abaladas de maneira tremenda. Jesus aprendeu um outro segredo muito importante. Era viver exatamente no Espírito. Em meio a toda luta, em meio a toda aflição, aquilo que ele estava passando, ele contemplando todo esse quadro, essa angústia, mas ele pôde chegar diante do Pai, e isso foi uma atitude espiritual. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nesse momento o Espírito de Jesus estava entrando em ação.
Amados, se nós vamos perceber, nós podemos fazer uma análise das nossas vidas e vamos perceber que nós vivemos mais de reações do que outras coisas. E as reações estão ligadas à nossa alma. O nosso espírito vivificado, ele entra sempre em ação. Agora, nós temos que ser vitoriosos permitindo que o espírito esteja agindo em nós. Mas infelizmente o que nós vemos são pessoas, são cristãos, filhos de Deus, que vivem mais na esfera da alma, por isso vivem somente em reações. Por isso não conseguem passar por luta, aflição. Quando vem qualquer tipo de prova, ele começa a entrar em murmuração, ele deixa de orar, ele deixa exatamente que a alma fique realmente em evidência, tome lugar, ele se desespera, muitas vezes ele faz beicinho diante de Deus, ele fica irritado com Deus por causa daquelas coisas que estão acontecendo. Nós temos que aprender realmente a viver no Espírito. Paulo declarou: nada mais me inquieta, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Sabe o que significa isso? É as marcas da morte. E eu creio que nós temos que sair aqui desse lugar exatamente exibindo o nosso atestado de óbito. A morte da nossa carne, a morte das nossas emoções, Aleluia. a morte da nossa carnalidade. Glória a Deus. Procurar agir realmente no Espírito. Aí Amém, você vai Jesus. encarar como filho de Deus todas as provas. Jesus, ele conseguiu suplantar, sair dessa dimensão aqui terrena, de angústia, de aflição, e dizer: Pai, faça a tua vontade, se cumpra a tua vontade, ainda que era penoso para ele. Mas o espírito dele clamava pela vontade do Pai, queria que acontecesse algo da parte de Deus. Para ele não importava agora aquilo que ele estava passando lá nas suas emoções, porque ele sabia que depois desse momento de pança, esse tempo de moagem, esse tempo da aflição, viria unção, viria perfume, viria a graça de Deus Pai através dele. É muito comum hoje, vemos homens de Deus, mulheres de Deus sendo usados, nós mesmos chegamos em alguns lugares, muitas vezes tem pessoas correndo e dizem: bota a tua mão sobre mim e transfira a unção, me transfira essa unção. Amados, se alguém quer ter um nível de unção, tem que pagar um preço. Ele tem que passar pelo momento de pança, ele tem que passar por jeito. Muitas pessoas querem semana, mas não querem jeito. Só haverá semana se passarmos pelo jeito. Verdade. E isso é para todos nós, para todos nós estamos aqui. Aquilo que Jesus passou, muitas vezes nós temos que passar também. E temos que viver aqui nessa terra como ele viveu. Como ele encarou os tempos das pessoas. É a mesma maneira que nós temos que encarar. Então temos aqui algumas lições muito importantes. Aqui no Evangelho de Lucas também há alguns detalhes que nós temos que estar observando. Lucas 22. Aqui diz que ele chegou a orar diante do Pai ao ponto do suor se transformar em sangue. Aqui estava sendo levantado exatamente a intercessão, a oração de Jesus Cristo, o homem. Não estava nesse momento aqui com Deus. E eu tenho certeza que nessa hora o Espírito Santo estava fortalecendo e ele pôde clamar no Espírito. Essa experiência que Jesus teve aqui de o seu suor se transformar em sangue, isso é comprovado até de maneira patológica pela medicina. Chama-se hematose. Há a possibilidade do suor humano se transformar em sangue. Isso aconteceu com Jesus. Agora, nesse momento, ele se Santo orando através de Jesus. Paulo diz em Romanos 8 que nós não sabemos como orar, como convém, mas é o Espírito Santo que vai interceder através de nós com gemidos inexprimíveis. Então se contempla, vê a fraqueza da tua alma, vê que você não tem força nenhuma, contempla a aflição, o momento de dejeto que você está passando, mas de repente você vê que tem um espírito vivificado, você propõe andar na dimensão do espírito, não na dimensão da alma. Então você vai clamar ao Espírito Santo para que ele venha e ore através de você, e você vai ser fortalecido. Eu creio que muitos aqui precisam experimentar um fortalecimento do Senhor. E aqui é um lugar muito profético. Depois do final nós vamos liberar a oração sobre você, para que o Senhor venha e fortaleça você. Vai passar por esse tempo de luta, por esse tempo de aflição que você está passando.
e entender que há um propósito nisso. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados pelo Senhor. Um outro detalhe que eu pude observar, que principalmente no Evangelho de Lucas 22, quando Jesus opera o seu último milagre antes da morte. Pedro aparece ali em cena, ele quer batalhar na força da carne, então ele pega a sua espada, acaba extirpando a orelha de um dos soldados, agindo pela força da carne, pela força humana. Nós temos que saber que nos momentos da batalha, é o Senhor que batalha por nós, não é na força da nossa carne. E Jesus quis ensinar a ele uma lição muito grande, que não é através da nossa força que nós vamos guerrear, vamos batalhar. E Jesus vai e opera um milagre naquele momento. Foi o último milagre antes da sua morte. Ele vai lá e restaura a orelha daquele soldado. Eu vejo isso aqui algo tremendo. Jesus, em meio a toda aquela luta, aquela aflição, a angústia que ele estava passando naquele lugar, ele não deixou de ministrar. Continuou ministrando. E quantas pessoas, líderes, obreiros, quando vêm os momentos de aflição, a primeira coisa é tentar abandonar tudo aquilo que já experimentaram, então se esquecem dos feitos de Deus, aquilo que Deus já realizou, e muitas vezes se colocam de uma maneira completamente inativa. Olha, mas estou falando muitas pessoas que estão abordando projetos tremendos de Deus em suas vidas, chamados maravilhosos que tiveram por causa das lutas e aflições que vieram. Deixa de ministrar, não quero mais ministrar. Agora, Jesus não fez isso. Em meio à prova, em meio à aflição, em meio à luta, ele vai lá e ministra a restauração na vida daquele homem. Talvez temos aqui hoje pastores, líderes, talvez pensaram antes de vir a essa viagem, olha, estou passando por tantas provas, estou querendo até desistir daquilo que estou fazendo. Eu vou essa viagem a Israel para ver o que pode acontecer na minha vida. Talvez, se não acontecer nada, não tiver uma experiência sobrenatural, eu vou voltar e nem quero mais se envolver com o ministério, não quero mais me envolver naquilo que eu estou fazendo no reino, na igreja. Muitos podem ter vindo pensando dessa maneira. Eu quero declarar a você de maneira profética: Deus é poderoso para restaurar os seus planos, os seus propósitos, as nossas vidas. E Ele trouxe você aqui realmente para você ser impactado pela presença dEle, para você realmente saber que em nós não existe bem algum, nós realmente não podemos nada. Se o Senhor tirar a graça de nós não podemos realizar nada. Mas temos que entender também que temos um espírito purificado. E se permitirmos que o Senhor haja através do nosso espírito, nós vamos suplantar todas as situações. O grande segredo que eu pude ver aqui nessas duas escrituras, que Jesus sabia muito bem que era viver no seu ensino. Ele não teve nenhuma atitude carnal diante da aflição. Jesus, ele não permitiu que a sua alma sobrepujasse o espírito, ainda que ele se angustiou. Diz lá em Hebreus que ele, nesse momento ele ofereceu a Deus Pai com muito clamor, com muita lágrima, mas ele estava angustiado. Mas não permitiu que naquele momento a angústia, a aflição dominasse a vida dele. O importante era aquilo que estava lá no seu espírito. E nessa condição ele pôde então fazer a vontade do Pai. Senhor, não se faça a minha vontade, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. São princípios muito importantes para uma vida de vitória. E eu creio que é exatamente isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas que estamos aqui. Deus já propôs a você um caminho de vitória, há algo tremendo que Deus quer liberar através de você, mas isso não vai acontecer enquanto nós não permitirmos que Deus trabalhe nas nossas vidas. E quantas vezes, como as azeitonas eram levadas lá para a prensa para serem esmagadas, quantas vezes nós precisamos ser levados para essa prensa para sermos esmagados? Sabe como o Senhor queima as escórias da nossa vida? Como o Senhor tira aquelas coisas que ofuscam
a glória dele, a graça dele. Sabe como o Senhor tira aquelas coisas que muitas vezes impedem o fluir de uma graça maior, de uma unção maior, de um ministério fluindo de maneira mais tremenda? Deus tira de nós isso através das provas. É aquilo que eu posso chamar muitas vezes até de momentos de lagar, onde as uvas eram pisadas. Para que haja um vinho bom, precisa que as uvas sejam pisadas. Para que haja um óleo muito bom, é importante que os frutos lá da oliveira passem por esse sistema de prensa. Então esse nome aqui, Getsemane, tem exatamente esse significado. Primeiramente é uma prensa, Get, depois fala de óleo, fala de unção, fala de perfume. E quantos aqui querem manifestar o perfume? Aleluia. Glória a Deus. Querem manifestar o óleo? E quantos aqui talvez estão hoje passando pelo momento de prensa? Talvez você está passando aí por um triturar do Espírito. Saiba que tem propósito. E Paulo descobriu isso. Quando ele diz assim, olha, a aflição foi tão grande que até da vida desesperei. Mas lembrei que já havia sobre mim uma sentença de morte. Sabe qual a sentença de morte? Era exatamente essa. Nada mais me inquieta, porque eu trago em mim as marcas da morte de Cristo, trazendo a cada dia o mortificar de Cristo em nós. Amados, quem é morto, eu não sei ter nada. Se estamos mortificados, vem a luta, vem a aflição. Qual a reação que você vai ter? Nenhuma. Quem sabe até aqui, alguém com uma pequena atitude fez algo que te irritou, você talvez não gostou, talvez feriu você emocionalmente. Agora, um morto é ferido emocionalmente? Um morto se irrita por causa da atitude de alguém que está perto dele? Claro que não. Está morto. Aqui está o segredo. Então guarde isso, para que a unção flua através de nós, para que haja um perfume manifesto, para que o óleo do Espírito manifeste. Deus vai levar você muitas vezes para uma prensa. E de maneira profética você está aqui. Talvez alguns de vocês, Deus vai permitir que sejam levados para uma prensa. Talvez voltando ao Brasil, algumas coisas vão começar a acontecer dentro de um aspecto negativo. Não olhe com olhos de negatividade, mas olhe para o propósito de Deus. Entenda que Deus tem um plano. Algo está acontecendo porque Deus tem um objetivo. E lá na frente alguma coisa maravilhosa vai acontecer. Eu acho tremendo Isaías 53, quando diz ali de maneira profética, que Jesus contemplou o duro esforço, o seu árduo trabalho e ficou satisfeito. E ele pôde então levar muitos filhos à glória através do seu sacrifício. Isso trouxe uma satisfação tão grande no coração de Jesus. E é tremendo quando você vê os resultados do reino de Deus através da tua vida. Mas olha lá atrás, todo o caminho que você teve que passar para que aquilo acontecesse. Jesus contemplou o duro trabalho da sua obra, dos seus filhos. Ele teve que passar por um caminhar. E muitas vezes nós vamos ter que passar. Como diz Paulo, trazendo esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele. Nós somos vasos de barro, temos uma alma, temos mente que pode muitas vezes estar sendo afetada, temos emoções que são afetadas por aflições, temos aí os nossos sentimentos, a nossa alma, que são muitas vezes afetados, mas lembra que você tem um Espírito e procure agir no Espírito. Permita que o Espírito esteja sempre acima da alma, como estava na vida de Jesus. Permita que o Espírito do Senhor venha ao teu Espírito e nos momentos de aflição você entra em clamor, você entra em oração. E você vai ser vitorioso. Deus não quer deixar você simplesmente na experiência social. Você não vai viver constantemente mergulhado no jeito. Deus quer levar você ao segundo, ao óleo, ao perfume. Vamos ter aqui um tempo de oração? Mas sim, você vai usar essa garrafa?
Parar.